Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2018. Estamos com um alimento diário novo, né? Senhor Jesus, série Salvos pela Sua Vida, esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Senhor Jesus, começando hoje o volume 2, nós estamos na primeira semana, a mensagem 9, continuação do outro alimento diário, e o título dessa mensagem 9 dessa semana é A Libertação do Espírito. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade, o próprio YouTube começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E também o mais importante é que você ore ao Senhor para que o Senhor te mostre, o Senhor te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16 e depois o versículo 21. Senhor Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como uma ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ó Senhor Jesus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração, Romanos capítulo 5, versículo 17. Senhor Jesus, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Título de hoje, Transferidos de Adão para Cristo. Ó Senhor Jesus, nesta semana concluiremos o conteúdo dos capítulos 7 e 8 de Romanos. Falaremos sobre a libertação do Espírito e como a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. Precisamos considerar essa expressão, lei do Espírito da vida. Senhor Jesus, se você atentar na palavra que vamos receber e usar sua mente renovada, exercitando seu espírito, com certeza conhecerá algo revolucionário que o libertará. Ó Senhor Jesus,
o que temos visto até agora sobre os 2 maridos e as 3 leis já é bastante libertador, pois entendemos como tudo funciona em nosso interior e passamos a enxergar o buraco onde tropeçamos e caímos a todo momento. Saímos do buraco e caímos novamente, como se não aprendêssemos com nossos erros. Ó Senhor Jesus! Antes de falarmos do conteúdo do capítulo 8 de Romanos, é necessário recordarmos o que há no capítulo 5. Nesse capítulo há uma comparação entre Adão e Cristo. Antes de sermos salvos, estávamos em Adão. Mas quando cremos no Evangelho, fomos transferidos de Adão para Cristo. Senhor Jesus, esses 2 homens, Adão e Cristo, cometeram 2 atos. Adão cometeu o ato de ofensa. Cristo veio e fez um ato de justiça. Assim, houve também 2 resultados. O ato de Adão trouxe a morte para a condenação. O ato de Cristo trouxe a graça para a justificação. Além disso, esse capítulo mostra os 4 itens que reinam. A morte, que reinou e até hoje reina, o pecado, a graça e nós, que recebemos o Senhor, pois reinamos em vida. Ó Senhor Jesus! O capítulo 6 de Romanos revela a nossa identificação com o Senhor. A fim de andarmos em novidade de vida, fomos colocados em Cristo e unidos a Ele na semelhança da sua morte e sepultamento, e também na semelhança da sua ressurreição. Precisamos perceber que estamos unidos ao Senhor. Aí está o segredo de uma vida cristã vitoriosa, nossa união com Cristo, Senhor Jesus. Hoje podemos ter muita ousadia, pois em 1 aos Coríntios lemos: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus! O capítulo 7 apresenta a questão dos 2 maridos e das 3 leis, especialmente a escravidão da lei em nossa carne. No que se refere à lei do Antigo Testamento, o livro de Romanos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Esse versículo mostra-nos que já não estamos sob a lei. Contudo, não significa que hoje, no viver da igreja, podemos fazer de tudo. Alguns irmãos, especialmente os novos convertidos, podem ficar confusos, supondo que já não é mais necessário cumprir a lei, isto é, praticar o que está escrito na Bíblia. Mas não é bem assim. Durante a semana, entenderemos mais acerca desse assunto. Ó Senhor Jesus! O capítulo 7 fala da escravidão da lei em nossa carne. A lei é boa, santa e justa, mas o Senhor quer mostrar-nos que não temos como praticá-la em nosso homem natural. Os filhos de Israel, desde Moisés até Jesus Cristo, tentaram cumprir a lei e fracassaram. Muitas vezes tentamos e fracassamos, mas graças a Deus que no capítulo 8 de Romanos temos a lei do Espírito da vida. Ó Senhor Jesus! No 7º capítulo de Romanos temos a escravidão e no 8º a liberdade. No 7º capítulo de Romanos temos a lei que nas mãos do pecado se tornou uma arma, uma faca para nos matar. Nesse capítulo é a lei que prevalece, mas no 8º é o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! No 7º capítulo de Romanos temos a carne, no 8º o nosso Espírito. Portanto, a liberdade é a liberdade do Espírito, é a liberdade que o Espírito Santo nos traz. Em nossa carne há a escravidão, mas em nosso Espírito há a liberdade, pois nele habita Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! É importante a gente tocar nesses pontos aqui, né? A gente vê aqui, todo o outro volume, foram 8 semanas que a gente acompanhou, Senhor Jesus, e vieram várias verdades, e aqui ele resumiu aqui, vários pontos aqui, Senhor Jesus, só com o que a gente já viu ali, se você está acompanhando o canal ali desde o início do outro volume do Alimento Diário,
né, Senhor Jesus, né, ao tocar nisso aqui, você realmente pôde lembrar, né, Senhor Jesus, de tanta riqueza que foi dispensada para nós, né, mostrando ali toda essa questão de Romanos, né? Ó Senhor Jesus, né, a gente tem que lembrar também aqui, né, que esse aqui também compõe o Evangelho, né, que fala do Senhor, né, que fala de Cristo. Né, nós temos ali os 4 Evangelhos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que mostram ali o ministério terreno do Senhor, né, tudo que o Senhor fez na terra, as coisas que Ele fez, o que Ele falou, né, as lições que Ele deixou. Mas aqui Romanos a gente pode chamar de o 5º Evangelho, né, Senhor Jesus, que também fala de Cristo, mas agora Cristo na sua missão celestial, né, que já falando da questão de Cristo, né, ter sido tornado o Espírito que dá vida, né, para ele poder realmente nos direcionar, né, Senhor Jesus. Então ele começa lembrando lá do capítulo 5, né, então nessa semana a gente vai falar dessa questão, né, do Espírito, né, do Espírito que dá vida, né, Senhor Jesus, né, de tudo que o Senhor ele quer trazer para nós, ele quer introduzir no nosso viver, Senhor Jesus. Mas também não podia deixar de citar isso aqui, né, que começa lá no capítulo 5, mostrando que nós, quando a gente creu no Senhor, né, nós fomos transferidos de Adão para Cristo, né, Senhor Jesus, da velha criação para a nova criatura, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele mostra para nós, né, que antes nós estávamos em Adão, né, e éramos sujeitos a toda a situação, né? Toda a humanidade, né, pecou, né, a semelhança da transgressão de Adão, mesmo sem ter praticado a mesma coisa, mas isso passou, né, por toda a humanidade, uma vez que houve ali, né, o pecado entrou no homem ali, no homem desobedeceu o Senhor, ó Senhor Jesus, né, e comeu ali, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor falou para não comer, né. Mais para frente essa semana a gente vai ver mais um pouquinho nessa questão, né, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, para a gente entender melhor a questão do Espírito, né, ó Senhor Jesus. Mas nesse momento ali onde Adão cometeu a sua ofensa, tudo isso passou para a humanidade, né? O pecado, né? A natureza satânica foi injetada, foi introduzida no homem, né? Junto com o poder do pecado e o poder da morte, né? Senhor Jesus, ele fala aqui, né? Houveram 2 atos, né? E 2 resultados, né? Senhor Jesus, Adão cometeu o ato de ofensa e Cristo o ato de justiça. Por meio da ofensa, né? Adão trouxe a morte para a condenação, né, Senhor Jesus, né, nós fomos condenados, né, por causa dessa atitude. Então toda essa questão, né, da morte, o pecado entrou dentro do homem. O homem não podia mais, estava condenado, né, a não poder mais desfrutar da vida de Deus, né, Senhor Jesus, até que veio Cristo, né? Por isso que fala que o ato de Cristo, né, Senhor, o ato de justiça, e trouxe para nós o que é a graça para a justificação. Então ele trouxe para nós, né, ali novamente o caminho, né, o caminho aberto ali para a árvore da vida, para a gente receber a vida de Deus e viver por ela. Ó Senhor Jesus, então nós fomos transformados nisso, né, fomos transformados por isso, Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que hoje nós estamos na igreja, como eu já falei, a igreja não é o fim, não é só estar na igreja e agora é só louvor, adoração e conhecer algo da palavra para ficar encorajado, alegre, feliz. Não, essa igreja não é o fim, ela é o meio. A igreja está aqui para nos dar crescimento de vida, para que nós possamos cooperar com o Senhor. O Senhor hoje precisa de cooperadores. Ele precisa que nós voltemos à nossa condição original, né, que é de auxiliadora de Deus. Nós somos, né, auxiliadora de Deus. Estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, né? A igreja não é para satisfazer o homem, para satisfazer a Deus. Ó Senhor Jesus, porque o homem não foi criado para si mesmo, para fazer aquilo que ele quer. O homem foi criado para Deus, né, para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E como consequência é o Pai, né? Assim como, né, o Pai cuida do Filho, né, o Senhor ele cuida de nós, né, quando nós estamos debaixo ali da esfera de ação dele. Ó Senhor Jesus, né? Como, né, hoje, né, meu filho está em casa, eu estou cuidando dele, estou vendo o que está acontecendo, vou procurar livrar ele das situações, mas quando ele está lá no colégio, eu não posso estar lá junto com ele. Quando ele está na van, né, sendo transportado para o colégio, né, ó Senhor Jesus, então ele está fora da minha esfera de ação. Né, e da mesma forma, né, se nós estivermos debaixo do encabeçamento, debaixo da autoridade do Senhor, nós estamos na esfera do Espírito, nós estamos ali onde o Senhor pode nos guardar. Né? Se a gente for fazer as coisas por nós mesmo, baseado na nossa cabeça, né, naquilo que a gente quer, a gente vai sair da esfera de ação do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando para nós, né, que o Senhor, né, que veio, né, ali por meio do homem, por meio da independência, na vida independente do homem ali, né, que foi gerado pela árvore do conhecimento do bem e do mal,
né, acabou trazendo condenação e morte para a humanidade, mas o Senhor veio, né, o próprio Deus resolveu ele tomar uma atitude ali, né, veio na pessoa de Jesus para nos trazer graça, né, para justificação, hoje nós podemos nos aproximar de Deus cheio de intrepidez. Ó Senhor Jesus, e ali também ele mostra que tem 4 coisas que reinam, né, a morte, né, que reina até hoje, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o pecado também reina, né, só você dar uma olhada ao redor, aí, dar uma olhada na televisão, você vai ver, né, se acompanhar algumas notícias por aí, é fácil ver que o pecado também reina e a morte reina. Ó Senhor Jesus. Mas ele também mostra para nós que quando veio Cristo, né, se entregou por nós, também tem 2 coisas que reinam. A graça, né, ó Senhor Jesus, que o próprio Deus se dispensando para nós, né, e também nós, né, já que a gente leu aqui no versículo que a gente leu e orou, né, Senhor Jesus, que fala que hoje, né, nós vamos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Então nós também reinamos. Então a morte reina, o pecado reina, mas hoje a graça e nós também reinamos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, reinando em vida, né, cooperando com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. E no capítulo 6 ele mostra para nós, né, que nós precisamos andar, né, em novidade de vida. Né? Nós fomos identificados com Cristo, né? Assim como no Velho Testamento ali tinha que impor as mãos ali, né, sobre o sacrifício ali, né, para ele ser a sua morte, hoje nós precisamos também nos identificar com Cristo, porque ele morreu por nós, e a partir do momento que a gente se identifica com ele, né, a morte de Cristo passa a ser a nossa morte, né, Senhor Jesus. Então nós somos justificados, né, Senhor Jesus. E agora a gente precisa andar em novidade de vida, e para isso nós fomos colocados no Senhor, né, e unidos no Senhor, né, na semelhança da sua morte, no seu sepultamento, mas também na sua ressurreição. Né, Senhor Jesus, nós estamos unidos, somos inseridos no Senhor. Né? A partir do momento que a gente crê, né, nós somos inseridos na igreja, que é o corpo de Cristo. E também, né, espiritualmente no Senhor, ele entra no nosso espírito. E se torna agora uma união orgânica. Não dá mais para separar agora o nosso espírito do Espírito de Deus, no Espírito de Cristo. Ó Senhor Jesus. E ele fala que esse é o segredo, né, para a gente ter uma vida cristã vitoriosa, a nossa união com Cristo. Né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Né? A questão agora é a gente exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quando chega no capítulo 7, ele mostra para nós a questão dos 2 maridos, né? E também a escravidão, né, da lei, né, que isso nos escraviza na carne. Senhor Jesus, 2 maridos a gente viu ali, né, que é, né, o nosso velho marido, né, que é o nosso velho homem, né, nossos próprios conceitos, nossa vida independente de Deus, que quer fazer as coisas sem consultar a Deus, né, Senhor Jesus. E o novo marido, né, que é Cristo, né, que ele quer nos governar, ele quer nos encabeçar, né, em todas as coisas. Né, isso vai trazer bênção para nós, né, como já falei, a autoridade do homem quer repreender e tal, né, quer castigar, mas a autoridade de Deus não, ele quer nos guardar. Ó Senhor Jesus, ele quer nos abençoar, ele quer nos manter numa esfera de vida. Ó Senhor Jesus. E aí ele fala, né, que da questão das 3 leis que nós vimos, né? A lei né, a primeira lei de Deus, cheia de exigências, né, que mostrava para o homem que na verdade o homem não ia conseguir cumprir. Né? Então o homem fica escravizado ali tentando cumprir e não consegue. Por que ele fica tentando cumprir? Por causa da segunda lei, que é a lei da mente, né? A lei da mente, que é a lei do bem. Né? Que o homem quer fazer o bem, quer fazer a vontade de Deus, mas, né, isso perde por quê? Porque existe a lei do pecado e da morte, que está na nossa carne, né, que é a terceira lei, que está sempre ali nos derrubando, né, não deixando que a gente cumpra, né, não deixando que a gente cumpra a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então isso aqui traz escravidão para o homem, porque escraviza o homem na carne, ficar ali num ciclo eterno ali, tentando fracassando até o momento que desiste, né, Senhor Jesus. E aí, né, graças ao Senhor, né, que depois chega no capítulo 8, vem o Espírito que dá vida, que é a 4ª lei. Né? Senhor Jesus, que ele fez o quê? Ele foi lá e, né, mostrou para nós que a lei não vai ter mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então hoje nós estamos debaixo da lei do Espírito, que anulou, né, essas outras 3 leis, né, Senhor Jesus. Mas aqui ele abre um parênteses aqui para a gente perceber, né, que isso não quer dizer que a gente não precisa cumprir a Bíblia. Então a gente precisa estar bem ligado nisso, né? Essa questão que nós não vivemos hoje pela lei, mas viver pela graça, não quer dizer que a gente não vai cumprir a Bíblia, que a gente não vai
praticar as coisas da Bíblia, mas quer dizer que a gente vai deixar de se esforçar no nosso natural, a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito. Mas hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai cumprir a lei usando o Espírito. Durante a semana a gente vai tocar um pouco mais nisso, né, Senhor Jesus? Mas é para a gente aprender a, pelo Espírito, né, cumprir todas as coisas. Né? Senão você vai sempre ficar dando uma arma, né, para a lei da carne, né? Quando você diz, olha, eu não vou mais fazer isso aqui, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço aquilo, né, Senhor Jesus? Aí, né, a lei do pecado vai ganhar força, você vai dar uma arma para ela e ela vai, na primeira oportunidade, né, vai te derrubar, você vai acabar fazendo aquilo que você já prometeu tantas vezes que não ia fazer, porque você está fazendo com o seu esforço próprio. Né? Ó Senhor Jesus, quantas pessoas, até mesmo cristãos, que estão anos e anos tentando parar de fumar. Por quê? Está usando a lei de Deus, está usando a lei da sua mente, a lei do bem, né, na sua mente. E aí o que acontece? Vem o pecado e derruba. Ela não consegue se desgarrar do cigarro. Mas a partir do momento que ela passa a exercitar o Espírito, reconhece diante do Senhor que não consegue, que não tem força, aí o Senhor passa a batalhar nela, né, e aí ela passa a se unir a Cristo, e aí Cristo liberta ela do cigarro, não seja de qualquer outra coisa. Ó Senhor Jesus, como a Bíblia fala, se o Senhor nos libertar, né, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Ó Senhor Jesus, mas é uma questão de a gente estar onde? Está no Espírito, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber isso aqui, né? A questão de praticar hoje o que está escrito na Bíblia não é no nosso esforço natural, porque o que acontece? Você faz o seu esforço natural, o que é isso? Né? Na verdade é um viver vazio, né? Você vai fazer na frente dos outros, mas quando você estiver sozinho, né? Ó Senhor Jesus, você não vai praticar aquilo ali. Mas quando você faz no Espírito, mesmo que você esteja sozinho, você vai praticar, porque aquilo vai se tornar algo orgânico, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Então o Senhor ele tem mostrado para nós, né, que tudo isso aqui, né, por meio do Espírito, para a gente depender do Senhor, para a gente não dar arma para o inimigo de Deus, né, para ele não usar isso para nos derrubar. Né, Senhor Jesus, o que ele fala aqui, nessa libertação que ele quer nos dar, nessa transferência, nos transferiu para Cristo, para que o Senhor nos liberte, mas essa liberdade é uma liberdade do Espírito. O Espírito nos limpar, o Espírito nos conduzir, ó Senhor Jesus, nos orientar, né? E é isso que o Senhor ele quer fazer, né? As pessoas acham que estão no mundo, né, fazendo as coisas que querem, e isso é liberdade. Na verdade não é. Na verdade quem está ali está sendo escravo dessas coisas, né? Ó Senhor Jesus, né? Eu conheço várias pessoas que ficam ali, né? Ah, poxa, eu tenho que ir para uma festa, eu tenho que consumir bebida alcoólica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ser feliz. Se ela perde uma festa, perde alguma coisa, né? Parece que está aquele vazio ali, parece que não fez nada. Às vezes acabou de sair de uma festa e já está lá todo triste já de novo, né? Já esperando a próxima. Isso é o quê? Isso é uma escravidão. Né? A carne gera essa escravidão, mas no Senhor nós verdadeiramente estamos livres. Né? Só no Espírito a liberdade, porque o Senhor vai nos restaurando na nossa condição original, né? Nossa condição de cooperar com Deus. Isso sim é liberdade. Ó Senhor Jesus, foi para essa liberdade que o Senhor nos chamou. Né, a gente ficar livre das pressões do mundo, né, pressões da moda, da sociedade. Ó Senhor Jesus, nós sermos livres, né, libertos no Senhor. Ó Senhor Jesus, não tem coisa melhor, né, do que você estar vivendo aí diante do Senhor, né, com seu coração livre, leve e solto. Ó Senhor Jesus, como um torgo aqui, né, não é uma questão de você cumprir, não cumprir doutrina, não cumprir os ensinamentos bíblicos, mas é algo que você não precisa se esforçar mais para fazer. Né, Senhor Jesus, é algo que organicamente você vai fazendo. Ninguém precisa perguntar para você se você leu a Bíblia, ninguém precisa perguntar para você se você orou, né, Senhor Jesus, se você está compreendendo as coisas, se você está se sentindo bem, né, Senhor Jesus, se você quer cumprir coisas boas, né, agradar as pessoas, fazer coisas boas, ninguém precisa te cobrar mais isso, porque se torna algo orgânico. Né, Senhor Jesus, isso sim é liberdade. Né? Ó Senhor Jesus, né, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça, né, de compartilhar o vídeo, né, orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.